Fala galera, mais um Tete a Tete com a Pri começando e hoje tá mais do que especial como todos os outros, porque cada episódio tem o seu momento único e exclusivo. E a história de hoje, gente, assim ó, fica até o final porque vale a pena, mas deixa eu te dar um recado. Antes de tudo, dá o seu like, comenta aqui, manda para um amigo porque eu tenho certeza que esse episódio vai edificar a sua vida. Segundo recado, viagem missionária. Você que ainda não se inscreveu, faz o favor de nos procurar. Vai ter na descrição desse vídeo o link para que você possa nos contatar, para que a gente possa estar te dando todas as informações. A nossa viagem vai ser para Rio Negro, Paraná e Mafra, Santa Catarina, ali a divisa, né, do Paraná ali. Então, por favor, você que ainda não se inscreveu, tem poucas vagas, então corre para garantir a sua experiência com o Senhor numa viagem missionária. É top demais, tá? E mais duas coisas. Amanhã, dia 1º, começa o Compaixão Club Contraturno Escolar para 11 a 16 anos. Você que tem um filho adolescente ou você que é adolescente está assistindo esse vídeo, o clube é para você, tá bom? Quer mais informações sobre o clube? Coloca lá @Compaixão Club, que tem lá um Instagram cheio das coisas lá para você tirar suas dúvidas. E se tiver mais dúvidas ainda, nos chama que a gente tá aqui para te servir, tá certo? E a galera do GPS que tá assistindo também vai começar na terça-feira que vem as nossas aulas. Terça tem a turma de quarta noite e também tem a nossa turma de sábado. Então não tem mais desculpa para você não estudar com a gente. GPS é uma direção para a vida, te dá destino, tá certo? Então agora presta atenção que eu tô com a Frozen aqui no estúdio. Quer saber quem é? Roda a vinheta aí. Como eu falei pra você, eu tô aqui com uma convidada linda, parece a Frozen, e eu gosto muito dela já há pouquíssimo tempo que a gente se conhece, mas parece que a gente já se conhece há anos, e eu quero que você dê boas-vindas a ela, Kathleen Kurtz! Bem-vinda, sua linda! Que honra poder receber você, poder ouvir a tua história, você compartilhar conosco, porque tem mais gente assistindo, né? Um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na tua vida. A honra é toda minha, nem acreditei quando eu recebi esse convite, mas estou muito feliz de poder compartilhar minha história e que esse canal cresça e alcance cada vez mais vidas para Jesus. Ai, eu amo pessoas que profetizam, já chegam profetizando aqui, é isso aí, em nome de Jesus. E você é gente de milagre e a gente que vai poder mandar para outras pessoas para alcançar mais vidas, hein? Ó, amém. Deus quer te usar também aí, profeta, deixa Deus te usar. Então, Kathleen, que alegria. A gente tá se conhecendo já faz uns 3 meses? Mais ou menos isso. Eu tô na igreja ali na Mãe de Cristo de Palhoça, já vai fazer 5 meses, um pouquinho mais. Eu imaginava que era 6, 7 meses, que você estava ali. Via você, né? É impossível não ver uma ruiva, né, gente? A ruiva, onde quer que ela vá, a gente já sinaliza. Ali tem uma ruiva. Vira ponto de sinalização, né? Ponto de encontro. Ó, do lado da ruiva. Não, mas ao lado da mesa de som, brincadeira. É só pra poder descontrair, desculpa, gente. É mais forte que eu. E aí, então, a Kathleen já tava vendo. E aí, tava no GDC, envolvida, fazendo várias coisas. Tava cuidando da mídia do seu GDC, né? Isso aí. Totalmente envolvida ali com as meninas. GC, gente, eu tenho que voltar, porque assim, ó, a Mãe de Cristo, ela mudou a sigla de GDC para GC, você que não sabia agora tá sabendo, e eu tô ainda me acostumando. Então, o GC, ela estava lá, e graças a Deus eu vi ali você se destacando, fazendo aquilo que o Senhor tem te chamado. E aí a gente, né, legal. E aí agora a gente se conectando um pouquinho mais nessas férias. Foi muito bom ouvir tua história e espero que todo mundo aí possa ouvir também. Então, amém. Vamos do início? Vamos. Eu vou começar falando da minha infância. Ótimo, eu já ia te fazer essa pergunta. Você nasceu em um lar cristão? Como é que foi? Não, a minha família ela é bem... acredita em várias coisas. Aquele tipo de família que bem acredita eclética, em tudo. Ok. Eu tenho uma tia que acredita em bruxas, então ela tem bruxas no quarto todo dela e ela inclusive deixa maçã pra bruxa comer. E ela até apodrecer. Não, ela deixa a maçã lá pra bruxa comer. Tá. E na minha casa, assim, na casa onde eu cresci com a minha mãe, tinha Nossa Senhora, tinha pedras preciosas. Na rua de casa tem Budas, estátuas de Buda. E tem, tipo, olho grego pendurados nas árvores. Então, tudo que poderia ajudar ela acredita. Ah, esse pedaço de pedra vai fazer mudar a tua vida. Ela junta esse pedaço de pedra e guarda no bolso. Então, como eu não tive contato com Deus, eu não tive nem a curiosidade de buscar saber sobre. E como eu via minha família muito perdida ali em vários
várias coisas, acreditando em tudo, eu passei a não acreditar em nada. Então, pra mim, nada fazia sentido. Tipo, nossa, Deus, quem é Deus? Pra mim sempre ficou uma incógnita na minha cabeça. Uma coisa muito longe, uma coisa distante. Na verdade, uma coisa que não existia. Não existia, tipo... Pra mim, não existia. Eu estudei em escola de freira no primeiro e segundo ano. E fundamental, né? E assim, a primeira pergunta que eu fiz pra minha professora foi: quem criou Deus? Se Deus criou tudo, quem criou Deus? Então eu era questionadora desde aquela época. E isso me marcou muito, porque pra mim não fazia sentido ter alguém lá em cima no céu. Falava, como assim? Quem é Deus? Deus é uma invenção da humanidade, porque eles precisam seguir regras e eles não conseguem. Então eles têm que acreditar que lá em cima tem alguém para punir eles. E isso sempre passou na minha cabeça, até o ano passado. Então, por eu não conhecer, assim, eu realmente nunca busquei sobre, não tentei me conectar com Deus, eu não conhecia. Me batizei, fiz crisma também, fiz eucaristia ali, né, a primeira comunhão do católico. Mas não seguia. Frequentei algumas vezes o espiritismo também, mas só porque minha mãe gostava, então eu ia com ela, fazia bem pra ela, eu ia com ela, mas não entrava na minha cabeça ainda Deus. Certo. E aí, né, agora contando um pouquinho também da tua história, sem esse lado religioso, sem esse lado, não religioso, mas tipo assim, de acreditar ou não em algo, né? Como que é a tua família? Filha única? Não? Me conta um pouquinho da tua história. Então, a minha família, ela é uma junção de duas famílias, assim. Primeiro foi eu e minha mãe, e aí uma irmã, e depois o meu padrasto, ele veio com duas filhas. Então, a nossa família hoje são 5 filhos, e a minha mãe e meu padrasto. Uau! Eles tiveram juntos, né? E daí cada um tinha 2, juntou as 4 e mais um. 4 mulheres, aí o último veio o bendito fruto. Sim, entre as mulheres. E coitado, ele sofre. Tadinha. Gostava até de passar batom quando criança. Porque criado num monte de mulher, né? Mas aí a minha família, até então, uns 12 anos atrás, era essa, né? Mas antes era só eu e minha mãe, basicamente. Fui filha única por um tempo, até vir a minha irmã. Quantos anos você tinha quando veio a Mana? 8 anos. 8 anos. 8 anos, aí veio minha primeira irmã. E eu pedia muito, assim, uma irmã pra minha mãe. É bem a fase, né? Que quer uma companhia pra brincar, pra estar junto. Sempre quis bastante. E daí veio a Ana Júlia, né? Que é a minha irmã de sangue mesmo. Que legal. E eu posso fazer a pergunta do seu pai? Pode, claro. Então, eu não tenho... Tenho pai, né? Obviamente. Fui gerada por um homem, mas ele não me criou. Ele não quis me assumir como filha. E eu passei a minha vida inteira sem conhecer ele. Aí a minha mãe casou novamente com o pai da minha irmã. E ele foi meu padrasto por um tempo. E depois eu tive outro padrasto também, que é o que tá até hoje com ela. Isso. Sim, certo. E aí, beleza. Então você cresceu nessa doideira de ter só uma referência materna de uma mulher, de uma mãe, né? Até quero deixar claro aqui, né, que a gente fez uma capa engraçada ali, né? Porque tem um contexto e mais pro final eu vou estar falando sobre isso. Mas então você tinha uma visão só de mulher dentro de casa, aí com o padrasto que vai e vem, enfim, e uma figura masculina, tipo uma direção de um pai, um conforto, não teve isso aí. Não, eu nunca tive, né? E inclusive a minha relação com homens, ela sempre foi muito complicada. Eu tive bastante traumas, assim, durante a minha infância, porque daí eu fui criada por uma mãe adolescente, minha mãe me teve com 16 anos. Imagina. Ela trabalhava o dia inteiro, então ela não conseguia me dar atenção. Sim. Ficava com os avós, aí depois que eu cresci, eu comecei a ficar sozinha. Quando veio minha irmã, eu comecei a cuidar da minha irmã também. Então, na minha infância eu lembro, assim, do meu padrasto, ele era uma referência de pai, mas ele não era um homem que eu considerava bom. Porque ele era alcoólatra, ele acabava batendo na minha mãe, então eu vivenciei tudo isso. Você já era mais velha e já tinha esse entendimento de certo e errado da consciência ali, né? Isso. Já consegue até lembrar mais do que a tua irmã, no caso, né? E eu nunca tive essa questão de pertencimento também, porque a gente se mudou de Santa Maria, que era o meu local, a minha cidade natal, né? E era da minha mãe também, do Rio Grande do Sul. E a gente veio pra cá, pra família dele. Então, a família dele não era minha família, então eu não me sentia acolhida. Por mais que eles tentassem demonstrar afeto, eu não me sentia acolhida. Era uma barreira sua perante eles, né? E daí eu lembro, assim, que comentando sobre os meus traumas com o sexo masculino, né? Eu fui passar umas férias lá no Rio Grande do Sul e eu sofri o meu primeiro abuso com um homem também. Então, eu sempre tive essa questão do sexo masculino pra mim. Ser mal. Era mal, eu não gostava, tipo, e era incrível, assim, eu tinha uma repulsa.
Eu sempre tive isso dentro de mim até pouco tempo atrás. Então, eu sempre fui muito ruim pra mim me abrir com um homem. Eu não tive o afeto de um pai, eu não tive... E até a minha profissão fala sobre isso. Eu gosto da liderança, eu gosto de liderar homens, eu gosto de mostrar que eu tô acima deles, sabe? Essa questão de poder. E durante muito tempo isso me afetou. Aí, quando eu voltei das férias, aqui também, uma pessoa próxima da família também me abusou quando eu era pequena. E hoje eu consigo falar livremente sobre isso, porque é um trauma curado, graças a Deus. Senão eu nem conseguiria abrir, né? Então eu digo assim que pessoas resolvidas, elas conseguem abrir facilmente porque já virou cicatriz, já foi tratado e tudo mais, senão realmente é muito complicado. A pessoa nem fala sobre. E foi uma coisa que eu passei assim logo cedo e eu não tinha minha mãe o tempo todo comigo, porque minha mãe trabalhava o dia inteiro e tinha que cuidar da minha irmã. Então, pra mim, eu fui curando isso sozinha. Então, era meu problema. Eu tinha que resolver sozinha. E eu sempre fui muito assim, eu tenho que resolver os meus problemas. Eu tenho que ser independente. Eu tenho que ser independente. Eu tenho que me ajudar. Ninguém vai me ajudar, ninguém tá aqui por mim. E aí... bom, isso foi culminando assim a minha infância inteira. Então, eu tinha que dar conta da casa, aí eu tinha que dar conta da minha irmã. Minha mãe, coitada, batalhou muito para nos criar. Então, chegava cansada em casa e muitas vezes ela descontava em mim. Então, ela falava que eu não fazia nada direito. E aquilo ia entrando na minha cabeça. Então, pô, eu era ruim. Eu era muito ruim. Eu era uma pessoa péssima. Eu não sabia fazer nada direito. A culpa não era dos outros, era minha, sempre minha. Então, eu sempre internalizei isso dentro de mim. E na tua adolescência? Daí agora, perante, né, todo esse histórico da infância, tanto de abuso quanto sem o pai, aí vem irmã, aí vem outra família e tudo mais, como que foi pra você como um indivíduo? Porque o adolescente, ele começa a se enxergar como indivíduo na sociedade como um todo. A criança até então ela só recebe ordens e obedece e é isso aí, não tem muito o que fazer. Mas a adolescência em si, você já vai tendo as suas próprias ideias. E como que foi pra você viver essa adolescência nesse contexto, né? Porque eu vim de uma bolha religiosa, filha de pastor, neta de pastor, então é outro contexto, né? Então, por mais que a minha história também não foi tão fácil, eu também tenho meus perrengues, mas é outro contexto, outro tipo de bolha, outro tipo de base, né? Igual você falou, poxa, eu cresci num lugar onde cada um acreditava uma coisa, não tinha uma coisa definida. Não, na minha casa sempre teve uma coisa, Deus e Deus e Deus, acabou. Não tem outra coisa aqui. Sim. Era isso e isso, e a base cristã, as bases perante a Bíblia, tiveram erros, como todo humano tem, como eu já falei, né? Pastores não são super-heróis. E quem acha que é, se você achava que um pastor ou que eu fosse, desculpa te contar isso, não somos, né? Mas beleza, mas a base existia, que era a Bíblia, né? Na minha casa, independente da bolha que existia. Então essa era a minha bolha. Então como que foi pra você na tua adolescência? Qual eram os teus paradigmas, o que, né? Eu acho que eu fui muito revoltada durante a minha adolescência, assim, por tudo que tinha acontecido comigo. Lógico, foi o jeito de externalizar, né? Eu carregava aquilo. E aí, eu sempre fui uma pessoa muito alegre, extrovertida, brincava com todo mundo, fazia piada de todo mundo, mas quando eu ia pra casa, eu chorava, eu, né, me vitimizava, pensava que eu era realmente ruim. Então, por isso, essa necessidade de agradar a todo mundo à minha volta. E ali na minha adolescência, eu lembro que, tipo, eu sempre desrespeitava minha mãe, porque ela era ruim comigo, porque... já que ela não gostava de mim, então, sabe, que isso exploda. Aí eu falava um monte de coisa pra minha mãe. Brigava muito com o meu atual padrasto também. Sempre fui muito de afrontar. Então, eu tinha minha opinião própria. Eu era a chamada feminista. Então, as mulheres. Então, assim, tudo que ele falava pra mim, eu dizia, não, eu vou fazer e deu, eu posso fazer. Não é porque eu sou mulher que eu não posso fazer. E eu tive essa visão, eu carreguei isso durante muito tempo. Eu sou um homem, eu falava às vezes, eu brincava assim, eu sou um homem, então eu ajudei ele, eu fui servente dele, ajudei ele a carregar massa, fazer massa, a gente construiu a casa do sítio juntos, então assim, eu era o filho homem que ele não tinha ainda, depois veio meu irmão, né? Mas a minha adolescência foi basicamente isso, então afrontando sempre meus pais. Eu não saía, não ia pra balada, porque minha mãe não deixava, minha mãe sempre foi muito rigorosa, mas eu sempre afrontava, sempre dava um jeito de fugir, ir de outros jeitos. Fugir já, saí de casa com 18 anos, uma criança, nossa, me indignei com a minha mãe uma vez que ela brigou comigo, falei assim, eu vou embora, e fui, saí de casa com 18 anos. E você foi pra onde, assim? Daí eu fui morar um tempo com a minha tia, daí eu lembro que foi bem difícil, assim, eu já trabalhava, né, eu comecei a trabalhar bem cedo. E aí eu falei assim, não, vou voltar. Daí meu irmão nasceu, eu voltei pra ajudar minha mãe com meu irmão. Mas logo depois de ainda ter um relacionamento, saí de novo. Aquela velha história, quando a gente não cura nossas feridas, a gente acaba
só repetindo os mesmos erros. E aí, Vai formando ciclos viciosos eternos. e aí foi assim, foi indo a minha vida inteira, Sim. sempre cometendo os mesmos erros. E sem saber que eram erros de fato, né? Sim. Porque até então não existe uma consciência formada no adolescente ali, jovem, né? E beleza, passando essa doideira toda. Aí a Cat começou a estudar, começou né? Agora eu queria que tu contasse agora essa parte de bênçãos, de certa maneira, né? De bem-sucedida que aconteceu na sua história. Então, daí a minha mãe, ela sempre, desde cedo, assim, ela me incentivou a estudar, ela é professora. E aí, ela me colocou num curso técnico, num curso... Oh. Aqui agora. Num curso oficial. Um curso oficial de edificações, quando eu tinha 14 anos. Porque eu ajudei meu padrasto, fui servente, então ela, não, tu tem que fazer um curso, tu tem que se especializar. Beleza, entrei num curso de oficial de edificações. E foi ali a minha paixão. Falei, não, é obra. Eu amo obra, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Aí entrei no oficial de edificações, depois eu fiz técnico de edificações. Aí me formei como técnica, comecei a atuar na área e não parei mais. E na tua área era muitas mulheres? Não, no início, assim, porque faz 12 anos mais ou menos isso. No início, assim, era só eu de mulher na obra. Não tinha nem banheiro pra mim. Eu tinha que ir lá no mercado, perto da obra, porque não tinha banheiro. Sim. Então, era a única mulher, assim, na obra, mas eu amava aquilo. Assim, eu me sentia muito realizada. E aí eu continuei, entrei na faculdade. Aí, durante a vida, assim, eu parei algumas vezes da faculdade também. E foi basicamente isso, a minha história, a minha trajetória na educação, né? Tô até hoje cursando engenharia civil, esse ano eu vou me formar. Amém! Eu creio! Eu creio também. E é isso, tô na área até hoje, né? Atuo hoje, atualmente, com construção, sou técnica de obras, trabalho numa construtora, construindo prédios. Olha só, gente, ó, de servente da casa do sítio, agora é uma engenheira. Que loucura, né? Como Sim. que é as coisas. E aí tá, e aí a Cat agora hoje tava bem financeiramente, porque trabalhava, já Sim. tinha sua independência, né? Já morava sozinha, não? Já. Morava sozinha. Moro com a minha irmã, na verdade. Com Sim, minha irmã. mas tipo, É sozinha, da sua independência, né? Não dependendo de pai e mãe. E aí, o que mais que era bom assim na sua vida que você via uma estrutura? Então, eu passei antes por um relacionamento, né? E aí, quando esse relacionamento acabou, ele foi bem tóxico, assim, porque eram duas pessoas machucadas, Se machucando, não tinham se ferindo. não tinha como dar certo, né? E durante muito tempo desse relacionamento eu trabalhei demais, então eu não consegui focar em mim. Eu me sentia meio perdida, porque eu trabalhava de segunda a sexta em obra, sexta, sábado e domingo em shopping. Eu não tinha um dia de descanso. Não, zero vida. E foram anos, assim, foram uns 3 anos trabalhando assim, seguido. E aí eu me encontrei meio perdida, até que eu consegui um emprego muito bom na área. E aí eu decidi largar o outro, né, por mais que fosse um pouco pior financeiramente. Decidi largar o outro, já morava sozinha. E aí eu pensei, bom, agora eu quero focar na minha carreira, eu quero ter tempo pra mim, eu quero focar em mim. Eu terminei meu relacionamento, fiquei 2 anos solteira, né? E nesses 2 anos eu falei assim, bom, o foco sou eu. Eu quero me desenvolver, eu quero crescer, eu quero ser uma pessoa assim que todos olham e pensam, poxa, essa menina venceu assim na vida. E eu fiz tudo pra isso. Comecei a entrar na academia, então eu foquei na academia, porque eu engordei 20 quilos no meu antigo relacionamento. Meu Deus. Aí eu entrei na academia, foco total. Fui pra alimentação, comecei a mudar minha alimentação. Aí eu ainda trabalhava muito, assim, eu ficava até 9 horas da noite na obra, às vezes 10 horas da noite, final de semana, tocando direto. E aí eu falei assim, não, agora eu vou começar a diminuir o ritmo no trabalho também. E aí eu comecei a diminuir o ritmo no trabalho. E aí eu lembro que eu comecei o ano passado, início do ano passado, eu comecei a assistir muitos vídeos motivacionais. E aí, a Kathleen, que não acredita em Deus, sempre tinha um bendito que falava de Deus. E eu falei, que isso, né? Por que o cara tá falando que é tudo graças a Deus? Se Deus nem coisa existe. De desenvolvimento pessoal falar isso, por quê, né? Um cara bem sucedido, com tudo, falando graças a Deus. Como assim? Aquilo não entrava na minha cabeça. Deus não existe, ele não tá vendo, ele é uma pessoa tão inteligente, como que ele não tá vendo que Deus não existe? Eu não conseguia acreditar. E aí, tá, enfim, continuei vendo as palestras e eu lembro que chegou num ponto que começou a vir testemunhos pelo YouTube. Então, tipo, eu começava a palestra, não tinha nada a ver com Deus, com religiosidade, mas do nada, assim, a pessoa mudava para um testemunho e começava a contar a história dela com Deus. E aquilo começou a entrar na minha cabeça. E aí eu lembro até hoje, com a mochilinha nas costas, voltando do trabalho, ano passado, eu andando na rua assim, eu pensei, Kathleen, tu tá bem financeiramente, tu tá conseguindo se manter,
tu tá estudando, tu tá focando em ti, tu tá cuidando da tua saúde. O que tá faltando pra ti? Porque eu sentia que faltava algo. E eu não queria preencher com relacionamento. Eu queria preencher com algo a mais, assim, sabe? Fala, não é um homem que falta pra mim. Tá faltando alguma coisa? E eu escutei na minha cabeça, é Deus. Deus é que te Na falta. tua cabeça. Do nada, você Eu tava na escutei. rua, Andando, sozinha. sozinha, pensando assim, eu lembro que até que eu tava olhando pro céu, assim, tava bem escuro. E aí eu escutei aquela voz assim, é Deus. Deus é o que te falta. E eu só concordei, eu só consegui concordar. Eu falei assim, sim, é Deus que falta. E naquele momento virou uma chave, assim. Virou completamente uma chave na minha cabeça. Eu falei assim, caraca, é isso, é Deus? Como que eu não percebi? Como que eu não percebi isso antes? E aí eu lembro que cheguei em casa, assim, e eu ficava rindo sozinha e à toa. Eu falei assim, sim, como que eu nunca acreditei? E aí eu comecei a pesquisar muito sobre, muito, porque eu sou muito racional. Eu considero uma pessoa muito racional. Eu gosto muito de Cética, pesquisar, saber sim. as coisas. E aí eu comecei a pesquisar muito. E cada vez mais eu acreditava mais. E aí eu fui deixando, eu falei assim, tem que ir numa igreja. Aí eu, vou num centro espírita, porque era a única coisa que eu conhecia, que eu tinha como referência. Eu, tá, vou ir. Mas aí fui empurrando com a barriga. E umas amigas minhas do trabalho, que iam na igreja, elas me convidavam e eu falava, que mas na igreja, não vou pra igreja. Que igreja? Quem é Deus? E aquela besteira sempre que a gente fala quando não acredita. E aí eu Se lembro... considerava uma ateia mesmo, sim. Não acreditava. E eu falava, assim, eu debochava das pessoas, eu ria das pessoas quando elas falavam de Deus. Eu falava assim, meu Deus, que burra, né? Como é que assim ela acredita em Deus? Sou ignorante. Que pessoa ignorante, A gente ela veio do não macaco e estuda. deu. Exatamente. Ela não viu na biologia que a gente vem do macaco? Tipo, como assim? Oh, meu Deus, Big Bang, cara. Sou ignorante. Tipo isso. E aí eu lembro que uma amiga minha, que, tipo, ela já tinha desistido, ela não me convidava pra mais nada. Mas aí, do nada, ela veio, amiga, eu terminei com meu namorado, eu comprei um ingresso pra ele no Dave Leonardo, e tu quer ir comigo? Eu sei que tu não gosta, mas tu quer ir? Aí eu assim, cara, sim. Uau. Era o que eu acho tava que ela nem faltando. ela esperava o teu sim, né? Tipo, E na hora, eu respondi sim. E daí ela, tipo, cara, eu achei que tu não ia aceitar. Deu sim, vamos. E aí eu lembro que eu fui, lá no Dave Leonardo, ele entregou uma carta pra gente, escrito A Escolha, e ali dizia, né, sobre a escolha ser Deus, escolha viver com Deus, aceite Jesus como seu salvador, e aquilo, assim, encheu o meu coração, eu comecei a tremer, e aquilo queimava dentro de mim, eu comecei a chorar, e eu sou uma pessoa fria, eu não choro, eu não choro, e aquilo lá, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. E aí, no outro dia, eu falei assim, vamos na igreja comigo? E elas não quiseram ir na igreja comigo. Daí eu falei assim, eu vou. Eu preciso ir na igreja. E elas iam na sede, na Mais de Cristo sede. E aí eu falei assim, cara, mas tem uma Mais de Cristo em Palhoça. Já tinha passado pela frente. Eu falei assim, é lá que eu tenho que ir. E aí eu chamei as minhas irmãs, elas toparam ir comigo. Quando eu entrei assim na Mais de Cristo, eu falei, cara... E eu comecei a tremer, eu tô até arrepiada agora. E eu comecei a tremer. E eu tô me emocionando aqui. Oh, meu Deus. O pastor não tem 1 minuto de paz, gente. E eu lembro assim que eu comecei a me arrepiar e eu falei, nossa. Aí a pregação assim foi maravilhosa, eu senti tocar muito em mim, muito, senti muito Deus falando comigo. E eu nunca tinha sentido uma energia tão forte, assim, uma coisa tão forte dentro de mim. E aí eu sou tímida, assim, no primeiro contato, eu sou mais reservada. Sim. E aí eu lembro, assim, que o pastor falou, e quem sentiu no seu coração que precisa aceitar Jesus, vem até aqui na frente. E aí a Kathleen, que sempre ria das pessoas que não acreditavam em Deus, que falavam que Deus não existia, simplesmente estava lá na frente. Dizendo, eu quero Jesus. Dizendo, Jesus, eu te amo, eu tô aqui, me usa, eu quero me entregar a ti, eu quero viver uma vida pra ti. E eu só sei que eu tava lá. E eu não entendia nada, não entendia como eu tinha ido parar lá. E a Ju veio, me acolheu. E desde aquele dia, assim, a minha vida mudou completamente. Completamente. Eu realmente decidi largar tudo e seguir Jesus. Então vamos ler um versículo que tem tudo a ver com isso. Vamos. Aproveitar esse momento de manto, aleluia. Se é que eu consigo, oh, meu Deus. Abre aí com a gente em Mateus, capítulo 16, versículo 24, que diz o seguinte. Então, Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. Foi isso que aconteceu contigo? Você se negou a si mesmo, negou que a gente veio do macaco.
negou os seus achismos e tava lá dizendo, Senhor, eu quero tomar minha cruz e seguir a ti, é isso? Foi exatamente isso. Eu lembro assim, nossa, como se fosse hoje. Meu Deus. Aquela. Realmente queimando, meu corpo inteiro queimando, e eu falando, Jesus, eu preciso de ti. E eu nunca me vi falando que precisava de alguém. E Como eu assim? tava Eu lá, sou super independente, exatamente, eu eu não posso. preciso de ninguém, eu não sei pedir ajuda. Como assim, Jesus, eu preciso de ti? E eu só sabia falar isso, Jesus, eu preciso de ti. E eu comecei a orar e eu não sabia nem Orar. o que era orar. É. Pra mim era rezar, porque eu era católica. Então, e eu comecei a orar e aquilo começou a me preencher. E eu, nossa, eu preciso mais, eu preciso mais. Daí, e de lá pra cá, assim, eu nunca mais parei de ir na igreja. Não teve uma semana que eu não pisei na Mais de Cristo de Palhoça. Porque aquele lugar, assim, ele me conquistou. Virou tua casa. Bom, sem dúvidas. E eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Uma pessoa que busca sempre mais opiniões. Eu nunca fico numa só. Então, tipo, eu sou bem aberta. Eu vou pesquisando. E eu não pesquisei nada. Eu só falei assim, é aqui. É aqui, pronto, acabou. Eu tenho alguma coisa aqui que eu preciso ficar aqui. Deus me chamou pra cá, pra esse lugar. Uau. Eu preciso ficar aqui. E tudo tem sido tão mágico, assim, que é inexplicável. Eu ainda não consigo explicar com palavras, porque eu sou muito nova, sou recém-convertida, né? E Deus, ele tem me moldado, o Espírito Santo, assim, ele tem agido em mim de uma tal forma que é... Pra quem é ateu, pra quem é ateia, tipo, não faz sentido nenhum. Como assim eu não consigo mais colocar um top? Eu não consigo mais colocar... E não é... Ninguém me falou isso. É o Espírito Santo, ele trabalha dentro de mim. Como assim eu vou... Antes de falar com alguém, eu paro e eu penso e eu oro, às vezes, sobre a questão, sabe? Eu pergunto, Deus, será que isso tá certo mesmo? Eu tô E ele te conversando com instrui. Deus. E eu nem vejo ele e eu tô falando com ele. Eu vim do macaco até ontem. Hoje Deus me criou, hoje tudo aqui. Hoje eu sou a imagem e graças semelhança a ele. dele. Uau, meu Deus, gente, eu tô muito emocionada. Porque E- é forte. É muito doido, assim, como Deus trabalha na gente. Se a gente puder também permitir, com certeza, né? Porque às vezes a gente não se permite a viver algo que Deus tem pra nós. E é maravilhoso quando tu decide, assim, negar tuas vontades. Não é fácil. Não é fácil. Não foi fácil eu parar de ir em alguns lugares que eu não me sentia bem. Não foi fácil parar de falar com pessoas que eu já não condizia com o meu caminho, sabe? Não condizia com os meus ideais, com os meus propósitos, com os meus objetivos. Foi muito difícil nesse início, assim, negar. Mas, ao mesmo tempo, era leve. Tinha paz. E eu sabia que eu estava fazendo a escolha certa. Hoje, assim, é até incrível. Eu tô namorando, eu recebi uma proposta de emprego agora, essa semana. Uau. Tipo, todas as minhas orações começaram a ser atendidas. Eu lembro que eu queria morar na Pedra Branca, e daí eu orava sempre por isso, porque a minha faculdade é ali e seria muito fácil pra mim. E daí foi a minha primeira oração atendida. E aí eu orei durante a vigília, falei assim, Deus, eu preciso achar uma casa ali, pai, que eu possa pagar, que seja bom pra eu morar. Olha o que ela falou, pai. Pai. Você tem noção disso, gente? É muito forte, porque quando você tem um pai presente, você pode pedir pro seu pai. Ela não tinha um pai. Quem não conhece não sabe o que é um pai. E ela pegou toda essa questão lá da infância dela, de tudo que ela passou, e ela disse assim, Senhor, agora eu entendi que é tu que me faltava. Tu é meu pai que pode me dar minha casa. E só ele pode preencher. Eu sentia sempre um vazio. Uau. Por mais que eu externalizava uma pessoa super alegre, super feliz, quando eu chegava em casa eu estava triste, faltava algo, eu precisava de algo. E hoje eu não sinto mais isso. Hoje a alegria, ela me acompanha durante todo o meu dia. Quando eu acordo, eu olho para o céu maravilhoso que ele me entrega. Eu fico, meu Deus, que dia lindo, como tu é bom. E antes tu não percebia. Não, antes eu eu achava o céu bonito, mas não tinha Tanto sentido. faz. Tanto faz, beleza, mais um dia legal. Mas hoje, assim, tu olha pro céu e tu pensa, cara, graças a Deus. Sabe? Essa florzinha que tá no chão, foi Deus que criou. Tipo, eu fico o tempo todo assim, nossa, aquela borboleta laranja, olha que linda, Deus, foi meu pai. Sabe? E é muito maravilhoso, assim, muito maravilhoso. Eu tenho um pai, porque eu não hoje tinha. tá fazendo essa contemplação da criação dele. Uau. E eu fico, sabe? Eu fico muito maravilhada pelas coisas pequenas. Eu aprendi durante a minha vida a dar valor pro Pelos pequeno, detalhes. pelos detalhes. E ele cuida do menor, do assim, menor. detalhe.
é só, gente, é só acreditar, é só se entregar, é só deixar ele agir na sua vida, você vai ver que inúmeras bênçãos vão acontecer, porque é tudo muito rápido quando a gente se permite. E eu só simplesmente me permiti e ele, tudo é ele. Eu era uma pessoa que era ruim, o meu natural é ruim, mas ele me modifica, ele me enche com o amor dele. Constrange. Ele me constrange, ele vai me moldando. Quando a gente entende que nós somos apenas o barro, né, nas mãos do oleiro e ele vai formando do jeito que ele quer, do jeito que ele desenhou para ser, isso é fantástico, é fantástico, é fantástico. E uma coisa que eu acho interessante, sabe, Cat, é que gente, assim, ó, eu vou contar pra vocês o que mas antes eu vou fazer uma pergunta pra ela. O que hoje você pensa sobre o feminismo? Porque você se falou que se denomina, não, sou homem, eu, né? Hoje com o evangelho no teu coração, claro que ainda eu sei que há uma longa jornada você caminhar, coisas a aprender, coisas a ser moldada, eu sei disso, mas hoje com uma nova perspectiva naquilo que você está vivendo hoje, como você vê essa questão? Hoje, assim, pra mim o feminismo já não faz sentido nenhum. Eu já não acredito mais nas coisas que eu acreditava. Quando a gente tem que negar a si mesmo, a gente nega também as coisas que a gente acreditava. E eu levo muito em consideração o que está na Bíblia. Todo culto eu anoto. Então, ela inclusive sempre comprou uma Bíblia, anote. Então, todo culto eu anoto e tudo que eu aprendo eu internalizo em mim e falo, Deus, se é a tua palavra, eu creio em ti. E se eu creio em ti, eu tenho que seguir. E hoje pra mim não faz mais sentido. Lógico, às vezes eu tenho algumas atitudes que ainda representam o feminismo. Alguém quer carregar algo pra mim e fala, não, para que eu consigo sozinha. Então, mas eu tô vendo ele moldando isso aos poucos também. E não faz mais sentido nenhum. O feminino é tão bonito, por que a gente não pode deixar isso florir na gente, sabe? Isso sair pra fora, aceitar ajuda, ser mais feminina mesmo. E até eu que trabalho em obra, assim, eu era muito bruta, muito... Eu já tô aqui de vestido, tá igual a Frozen mesmo, gente. Olha se não é a Frozen do meu lado. Então, assim, eu tô deixando cada vez mais esse lado bruto, essa história de, eu sou um homem, porque eu não sou um homem, a gente é diferente. Cada um tem seu papel. Cada um tem seu papel, exatamente. Né? Entender que esse papel, quando eu me coloco na minha posição de mulher, quando eu me coloco, cara, aí eu deixo o homem ser um homem. Exatamente. As coisas fluem e eu cresço, eu desenvolvo junto com ele, isso é maravilhoso, né? E assim, gente, pra você entender a nossa foto de início, ela tem vários significados. Porque ela trabalha em obra, tem toda essa questão que a gente está abordando agora, dessa questão do feminismo. Aquilo ali foi para chamar atenção, para ver, o que tá rolando, é uma coisa diferente. Mas tem algo espiritual que eu acho que eu ainda não compartilhei com vocês aqui no Tete a Tete, vai ser a primeira vez que eu vou estar falando sobre isso. E nada eu acho que melhor falar hoje, é uma coisa que estava sendo gerada ainda, né? Mas, assim, o Senhor, ele tem falado comigo há algum tempo atrás, desde 2021, que o Senhor tem um trabalho com mulheres para confiar a mim. Ele não falou quanto tempo seria, quando seria, mas quem conhece o meu testemunho sabe que quando eu entrei na igreja, era algo que eu dizia assim, eu não quero ter nada com mulheres. Tanto é que quando uma vez a minha pastora, na época, a pastora Lia, o pastor André, conheceu ontem o pastor André, e eles chegaram lá na sede, eles tinham acabado de chegar, e eles falaram assim, tu tá tendo um GDC misto, né? Porque olha só a loucura. Pra você entender. E agora você vai conhecer uma parte minha que muita gente ainda não conhece. Que quando eu cheguei na igreja, eu vi que tinha os GCs, vi que tinha comunhão, vi que tinha tudo isso, eu achava muito legal. E eu sempre fui líder em tudo que eu fiz também. Era líder de turma da escola, era líder de não sei o quê. Então eu sempre tenho essa questão de eu que também queria a minha vontade. Eu acho que também tem do sanguíneo isso um pouquinho. E o colérico também tem porque quer o controle, né? E hoje eu entendo que é o meu temperamento, mas até então eu não entendia. E aí, beleza. E aí, na época, antes do pastor André e pastora Lia, tinha o pastor Ziegler. Hoje é pastor, na época era evangelista, né? E aí, tipo, o pastor Diego, na época, eu estava auxiliando ele, a gente ainda não tinha nenhum contato. E eles viram um potencial em mim, dizer, cara, tu é uma líder nata, tu tem que abrir um GC. E eu, recém voltando para os caminhos do Senhor, eu disse assim, então tá, querem que eu tenha um GC? Então vai ser do meu, sabe? Tipo, coloquei o nariz lá em cima, então vai ser do meu jeito. Tem que ser sábado, não podia ser sábado, tinha que ser sexta antes do live.
O meu eu quero que seja sábado, eu quero que seja fora da igreja, só podia, lá nas salinhas da igreja. Eu quero fora da igreja, shopping, praça, não sei o que, não sei o que. E mulheres, cuidar de mulheres, homens de homens, e o meu vai ter que ser misto. Nossa, muito arrogante, gente, não façam isso. Mas esse foi meu testemunho, tá? E eu falei isso, tem que ser com essas 3 condições. E eles falaram, então tá, então faz. Eu não esperava essa resposta. Pra mim, eles iam dizer, não, não quero. E eu ia ficar livre e tá tudo bem. A hora que eles falaram, pode ser. Deus, ok, então eu vou abrir o meu GC. E eu abri o GC misto. Cara, cresceu, foi maravilhoso, não sei o que, não sei o que. Porém, eu enfrentei problemas que eu poderia ter evitado se eu tivesse ouvido a minha liderança e tivesse feito do jeito deles. Óbvio. Aí começou um menino gostar de uma menina, do outro que gostava não sei o quê. Aí não sei o que, deu, começou uns problemas na minha cabeça. Eu disse, meu Deus, eu tô resolvendo isso, não acredito. E sabe aquela coisa de início de caminhada? Que você é inexperiente, você quis do teu jeito. E é como se fosse Deus me quebrando. Quer fazer do teu jeito, faz. Vamos ver até onde você vai com a tua força, do teu braço, do teu jeito, na tua arrogância. Quero ver até onde vai. Vai do teu jeito. E eu vi que não era isso. E aí quando chegou, mudou a liderança e foi o pastor Lia e o pastor André, a pastora Lia me chamou e ela disse assim, Pri, a partir de hoje eu gostaria que você multiplicasse o seu GC, aí os meninos vão para um lado e os meninos vão para outro, você vai cuidar só das mulheres. Nossa, gente, eu chorei muito em casa. Eu disse, Senhor, eu não quero trabalhar com mulheres, nossa, nada a ver, não vou gostar de trabalhar com meninas. Quando eu só tenho uma amizade com homens, os homens me entendem, eles falam coisas engraçadas, eu rio com eles, eu faço eles rir também. O que eu vou fazer com as meninas? As meninas só ficam lá no clube da Luluzinha, eu não gosto. E tá, mas em obediência, vamos iniciar então o GC de mulheres. E a gente começou, eu, a Jaque e a Amanda. Na época era só nós 3. E eu sou comunicativa, saí chamando todas as meninas. Já que vamos fazer bem feito, né? E chamei todas elas confirmando. Já tinha 30 meninas confirmadas. Eu disse, pronto, nosso GC vai ser o maior GC, né? Aquela coisa. E aí todas confirmaram, tudo mais. Fiz um cafezão lá para receber elas. A hora do GC, cadê? Nenhuma. Só foi eu, a Jaque e a Amanda, o nosso primeiro GC. Eu fiquei tão frustrada. Eu disse, eu não tô acreditando que todas desmarcaram, não foram. Viu? Deus me quebrando. Tu entende a questão do processo Sim. de Deus? E aí eu disse, meu Deus, não veio ninguém e tudo mais. E aí eu disse assim, bom, mas a gente preparou uma palavra, a gente se organizou, vamos ter o nosso GC. E a gente teve um momento de oração. E eu lembro muito de nós 3 ajoelhando, cada um no seu canto, orávamos. Aí depois a gente sentou, conversou, falou da palavra. E aí depois, quando a palavra acabou, a gente disse assim, gente, o que vocês esperam desse ano? O que vocês acham que vai acontecer agora, né? A partir de agora. E as 3 foram falando, não sei o quê. E eu era uma pessoa, Cat, por causa dos meus traumas de infância e adolescência, eu disse assim, eu nunca vou casar. Eu também me achava autossuficiente. Nunca vou ter família, não vou ter filho, não vou ter nada. Eu sou eu, acabou. Pra que mais? Tá ótimo, assim. Eu nunca pensei, eu faço tudo sozinha. Pra que outra pessoa? Se eu quiser, eu tenho alguém que eu quiser e depois... Sim. Era esse meu pensamento. Então, minha cabeça nunca foi disso. Só que naquele dia, saiu da minha boca que... eu acho que... seria legal casar. Saiu da minha boca. E elas falaram também, não sei o que. Tá. Papo vai, papo vem. A gente falou como a gente gostaria do nosso marido. Eu falando de como eu imaginava meu marido... Por que eu ia falar isso? Sabe? Tipo assim, umas coisas sem sentido na época, na minha cabeça. E as 3 fizeram seus planos e oramos por aquilo, pelas famílias, futuras famílias nossas, e oramos por família. Naquele GC que só foi nós 3. Enfim, depois desse GC, nunca mais parou de vir mulheres. Sempre veio muitas, eu tive 5 ou 6 multiplicações na época. Hoje, quando você vai na sede, a maioria das meninas que servem eram fruto do meu GC. E eu dou glória a Deus, porque isso é fruto do Espírito Santo, não tem nada meu. Mas eu fico feliz em ter feito parte disso com ele, tu entende? E aí vem 2021, e aí eu recebo a primeira palavra, Deus tem um trabalho de mulheres para você. E eu disse, misericórdia, agora eu já sou pastora, eu não quero, já tenho a pastora Luciana, glória a Deus pela vida dela, deixa ela cuidar das mulheres. Eu achando na minha ignorância que é aqui agora já, né? E tá, e eu negando, não, Senhor, de novo não, de novo isso não, de novo não. E tá, porque eu sempre acho os assuntos, desculpa mulheres, mas a gente tem assuntos muito fúteis, eu
eu creio em mulheres mais profundas. Eu creio que em nome de Jesus você vai ser uma mulher profunda, uma mulher que tem propósito, uma mulher que tenha visão, uma mulher visionária, né? Não ficar falando de unha, cabelo, por mais que seja legal. E eu amo as mulheres que fazem, tanto que tô cuidada, ó. Tem gente que faz minha unha, tem gente que faz meus cílios. Glória a Deus pelo cabeleireira, né, Tayana, né, Ju, né, Thalia, né, Lu. Então tem muitas mulheres que cuidam da minha vida. Eu não tô falando que isso é errado, isso é ótimo. Você tem que se cuidar. Mulher se cuida, você tem que se cuidar sim. Mas eu tô dizendo que e ficar falando só sobre isso é perda de tempo falar sobre roupa, ficar falando só sobre bolsa. Mulheres, você tem muito mais potencial do que você imagina. E aí, isso me incomodava muito em relação às mulheres. E aí depois veio outro para confirmar essa palavra. E aí já falou o seguinte: vai ser mulheres com enxadas e não com batom. Porque Deus conhece o nosso coração. E aí quando veio a terceira pessoa, ele foi muito específico. E ele falou exatamente isso. Deus vai te dar mulheres ao teu lado, ao teu redor, mas são mulheres que não são do jeito que você está pensando que é. São mulheres com instrumentos, com ferramentas para alcançar uma geração, para poder você ser profunda. Cara, ele falou da profundidade, ele falou sobre isso, para construir contigo algo. E não é com batom e nem fúteis, não são mulheres fúteis. E ele falou assim: eu te vejo com um colar de pérolas. E essas pérolas são cada mulher que você vai ajudar a construir essa base, vai conseguir pegar e resgatar a identidade delas e vai formar para o reino de Deus. E eu disse: uau, Senhor, tu me conhece mesmo, porque é sobre isso. Porque isso eu só falava em oração e era minha indignação. Como que eu vou trabalhar com mulheres se eu não gosto de falar sobre essas coisas? Será que eu vou ter que me amoldar a elas? E não tinha nada a ver. Não é eu me moldar a elas e nem elas a mim. É nós com a Bíblia. É nós com aquilo que o Espírito Santo está fazendo nos dias de hoje. E sabe, Cat, ver você cumprindo aquilo que Deus tem e tão nova na fé e sendo proativa e dizendo assim: Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem. E dizendo sim para todos os desafios que está vindo. Porque eu sei que às vezes dá medo e é estranho, você nunca viveu, mas você nunca disse assim: não, vamos eu sentar. Eu tô aqui, Por que não? disponível. Por que não, né? E eu vejo assim isso e é tão maravilhoso, Cat. E é tão bom poder saber que você está aqui. E eu quero que você saiba que tem alguém aqui também orando por você. Professora, muito obrigada. Quero te ajudar nessa caminhada, quero te ajudar nessa visão, né? E que você, mulher, que você se sente assim como nós, com inchadas, com materiais, com martelos. Vamos arrebentar, vamos ajudar a construir, vamos fazer a obra da nossa vida junto com o Espírito Santo. Né? Eu lembro de Neemias reconstruindo o muro. E antes dele reconstruir o muro, ele foi com mais estratégia. Antes de reconstruir o muro, ele fez jejum, fez oração, ele se consagrou, ele esperou o momento certo de falar. E nós devemos ser como Neemias na nossa vida, na obra da nossa vida. Senhor, igual tu falou, antes de agir, antes de sair tomando decisões, Senhor, o que tu queres agora? Qual é o próximo tijolo que eu vou colocar da minha história? Qual é a lacuna que eu vou fechar agora? O que eu tenho que tirar? Quais são as impurezas que eu tenho que tirar dessa massa? O que eu tenho... Tu entende? E isso é maravilhoso. É que quando a gente confia no Senhor, não tem por que ficar ansioso. Tu não tem como desconfiar do teu futuro, porque tu sabe que está entregue nas mãos dele. Então, tudo que ele me chama e eu sinto que é pra ele, por ele, não tem como eu dizer não. Não há possibilidade, porque é ele em primeiro lugar. É verdade. E quando você entende isso, é como se tudo fluísse. E tu não faz isso pelas bênçãos, mas tu faz isso para agradecer tudo que ele já fez por ti, por tu estar vivo aqui hoje, por ele te proporcionar uma vida maravilhosa, porque sim, a vida é maravilhosa. A vida ela é perfeita, Deus é muito bom com a gente. E se a gente passa por momentos difíceis, são processos. Amém. São feitos para nos moldar. Para nos reconstruir, para formar, para nos capacitar e não para nos derrubar, né? Exatamente. E eu acho que as pessoas, elas veem os problemas com uma ótica negativa. Eu, quando venho uma crítica, alguma coisa assim, um baque, claro, me choca, lógico, eu sou humana, eu acabei de falar. No primeiro momento é estranho, mas daqui a pouco eu digo: Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda com isso? Exatamente. Tu também? Muito que eu penso. O que eu preciso aprender dessa situação? O que eu preciso tirar disso? O que veio para me fortalecer agora? Mas deixa eu terminar a história. Posso? Claro. Depois de 2 anos, depois de 2 anos daquele GC, daquela oração, que só existiam nós 3 lá, as 3 casaram no mesmo ano. E sabe quando que a gente se ligou?
quando eu tava no casamento da última, que foi no mesmo ano, 2019. Eu casei em março, a outra casou em junho, julho, agosto, desculpa, não me lembro, e a outra em novembro, setembro, novembro ali. E quando a gente chegou no casamento dessa de novembro, a gente disse assim: vocês lembram aquele GC? Vocês lembram daquela vez que a gente chorou? Vocês lembram o que a gente chorava pelos maridos? Os maridos tinham a ver com o que a gente chorou. O propósito estava totalmente definido. E as 3 casaram no mesmo ano de 2019. Uma foi madrinha da outra nos casamentos. E como não dizer que isso não é Deus? Não é Deus? Como assim? Tá entendendo? Hoje uma foi a diaconisa agora, lá na Mãe de Cristo Biguaçu. A outra tá lá na outra igreja, que agora eu esqueci o nome. Misericórdia, desculpa, Jaque, mas eu te amo. E agora eu tô pastoreando. Cara, quê? Coisa mais linda, né? Quem faz isso é só o Senhor, é só o Espírito Santo, né? Que tira a gente do ordinário pro extraordinário dele. Quando a gente entende que tem que renunciar, tomar a nossa cruz e seguir a ele. Glória a Deus. Cat, queria que você desse um recado para quem tá lá no outro lado assistindo, pra gente poder finalizar esse episódio, né? Quem sabe essa pessoa tá desacreditada em Deus, ou está frustrada com as questões da vida, ou quem sabe não teve um pai como você, né? Ou teve abusos, tem feridas emocionais gigantes dentro dela. Qual é o conselho que você daria para essa pessoa que está te ouvindo? Eu acho que quando falta algo na gente, a gente não tem que ficar procurando em coisas vazias do mundo, coisas seculares, porque a gente tem um mundo de opção, tem muita coisa lá fora, mas só Deus, só Jesus é capaz de preencher esse vazio. Quando a gente procura na coisa certa, as demais coisas serão acrescentadas. É incrível o quanto ele te direciona, o quanto ele te dá conhecimento, sabedoria. Você que é uma mulher que quer ser sábia, eu também sempre achei que eu era dona da razão. Mas não, ele é o dono da razão. Ele sabe de todas as coisas. Quando você confia em Deus, confia no que ele tem para sua vida, no seu propósito, tudo vai se encaminhar para isso, para que isso aconteça. Mas a gente tem que negar a si mesmo e seguir. Confiando. Amém, em nome de Jesus. Queridos, eu quero agradecer a você que ficou até aqui ouvindo esse tete a tete. Espero que tenha edificado a tua vida, a tua história. Que a partir dessa data que você está assistindo esse episódio, uma chave vire aí na sua vida, na sua caminhada, na sua trajetória. E não deixa de deixar o seu like, ajuda a divulgar esse vídeo, porque assim como você foi impactado, outras pessoas precisam ser impactadas também. Por que eu estou falando direto isso? Porque eu quase não falava sobre isso. Mas hoje essa é a ferramenta que eu tenho para que eu consiga chegar a mais pessoas. Eu não, né? O Espírito Santo chega a mais pessoas, ele possa tocar corações, possa transformar vidas que estão perdidas, desorientadas ou precisando de um socorro. E você pode ser esse canal de socorro na vida de alguém através de enviar esse vídeo para alguém, né? Quero te agradecer. Obrigada por esse episódio incrível. Eu creio que logo teremos muito mais, né, episódios como esse para contar as bênçãos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua trajetória. Quem sabe um dia a gente vai falar uma coisa mais, né, mais íntima que eu não vou abordar hoje, vou deixar para um próximo tete a tete, parte 2, hashtag parte 2, né? Mas muito obrigada. Que Deus abençoe essa tua trajetória. Eu agradeço a Deus pela Sabe sua que você vida. não tá sozinha, ok? Eu preciso saber que você precisa de mim, eu preciso de você. Não somos autossuficientes. Não, nós precisamos do Senhor primeiramente e uma da outra. Outras, em nome de Jesus. Obrigada. Amém. Obrigada. Eu agradeço muito por essa oportunidade de estar aqui contando a minha história e que ela sirva de lição para muitas mulheres, para muitas pessoas que passaram pela mesma coisa. Amém. E agradeço a Deus pela sua vida. Eu também, eu te amo. Ai, Deus abençoe você que nos assistiu até aqui e até o próximo tete a tete. Se você descer e fizer teus grandes feitos de novo, como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei. Mostra a esta geração teus prodígios e sinais. Vem mais uma vez e
faz a eternidade se alinhar com o natural.